Emancipation, uma história de liberdade, filme da Apple TV Plus, com direção de Antoine Fuqua, é mesmo responsável por Knockout, aquele filme com Dick Gyllenhaal que eu particularmente gosto. Ele também fez o Protetor 1 e 2, entre outros projetos bem interessantes. Antoine Fuqua é um bom diretor. E no elenco nós temos Ben Foster e, é claro, Will Smith. Will Smith, depois daquele tapa, gerou grandes consequências durante a premiação do Oscar e depois diversos estúdios que tinham vínculo com o Will Smith pararam para poder analisar, ver os riscos de lançar, de começar projetos, e aí pô, foi uma delas. No caso de Emancipation já tinha terminado esse filme e que possivelmente poderia receber a indicação para o Oscar, e agora a Apple lançou esse filme, tá nem aí, vamos lançar, tem época de premiação, talvez receba alguma indicação, tanto para o filme ou para o Smith, mas vamos lá para o filme que é o que interessa. Emancipation conta a história de Peter, um homem escravizado que busca fugir desse trabalho escravo para poder conquistar a liberdade para si e para sua família. É um filme muito interessante, Anthony Fuqua é um bom diretor, e a juntar ali a temática da escravidão, Will Smith e Anthony Fuqua, a gente espera uma grande obra, a gente espera um grande filme. De fato, não se tratando de personagens. O Will Smith ele demonstrou mais uma vez em que ele alcançou o topo das... é, alcançou o topo na parte de atuação, na parte da indústria de produção, de poder dentro da indústria cinematográfica. Por qual motivo eu falo isso? É mais pela questão de como ele manda nos projetos, como os filmes nos quais ele interpreta, ele assume um protagonismo, ele assume o centro das atenções de uma forma ruim. Afinal de contas, o Smith ele não precisa mais se moldar ao personagem. Na verdade, os personagens se moldam ao Will Smith. E isso a gente percebe de diversos outros projetos recentes dele. Se você pegar o filme King Richard Criando Campeões, é o filme das irmãs Williams, só que a história é contada pelo ponto de vista do pai. O pai é o centro das atenções e não as irmãs Williams. Nós temos também Bad Boys para Sempre, aquela temática de família, mas é um pouco mais comum, afinal de contas é ele e o Martin Lawrence, mas o que a gente pode ver é essa pegada de família. Tem também o filme Projeto Gemini, pegada família. Tem também o Aladdin, que é o filme do Will Smith, não é o filme do Aladdin da Disney, é o filme do Will Smith. E é claro, Esquadrão Suicida, que afinal de contas ele virou o centro das atenções, não a Arlequina, e o filme virou também uma grande família, o programa da Globo. Enfim, o, é legal toda essa temática de família, diversos outros atores, como por exemplo o Vin Diesel, tem essa pegada de criar um tom ali de família, só que o diferente do Smith é que os filmes dele têm um teor mais sério do que os outros, né? O Vin Diesel é muito mais espalhafatoso, filme de ação, né? Mais brincadeira, então é mais aceitável lá. Na questão do Smith é que ele traz esse tom de família para dentro dos seus filmes que acaba prejudicando e ele acaba sugando as atenções e não há espaço para nenhum outro brilhar. E, e até mesmo prejudicam bastante a obra. Por que eu falei toda essa introdução? Porque eu falei tudo desses problemas do Will Smith? Nós temos aqui Peter, um homem negro que foi escravizado, ele trabalha ali durante ali a escravidão, ele é forçado a trabalhar, mas o personagem do Will Smith é um personagem completamente pronto, não há um desenvolvimento de personagem, é um personagem pronto em busca de uma que está sobrevivendo, passa por diversos apuros, é como se fosse um Rambo, um personagem já pronto e sobrevive a diversas atrocidades, diversos problemas, diversos ataques. É isso que acaba acontecendo. Não há um desenvolvimento do personagem. E a atuação do Smith, ela no começo, ela já incomoda porque é um personagem já robusto, é um personagem que tem uma postura, ele já tem um ar de imponência. E durante a escravidão, um homem negro se impor para o capataz, para o Cyril, não,
não dá para imaginar isso se impor, ter aquela postura de superioridade, porque acredito que o ódio, que o ego acabam sendo maior do que a sensatez. Não importa se o Peter ele é o melhor ferreiro, não importa se o cara ele é nariz empinado, se aquele cara submisso ele é nariz empinado, eu creio que o dono vai fazer de tudo para baixar ele, vai machucar ele, fazer ele baixar a guarda, fazer ele humilhar ele de qualquer forma, de todas as maneiras. E o personagem do Smith, ele tem esse ar de superioridade, ele encara os capatazes, ele encara todo mundo ali, ele já chega com essa imponência, com esse nariz empinado, demonstrando que ele não concorda com aquilo e que ele dá a opinião dele mesmo sabendo que ele pode receber uma chicotada, sabendo que ele pode ser machucado. Isso que me incomoda muito, porque, claro, muitos filmes, a Viola Davis ela se arrependeu de fazer aquele filme Histórias Cruzadas, no qual mostra ela, uma personagem ele sendo submissa, em uma história que fala sobre a escravidão, mas do ponto de vista dos brancos. Eu sei disso, mas o diferente é que aqui nós temos realmente um personagem, um homem negro, que está escravizado, mas que está em busca dessa liberdade. Só que no começo, a própria introdução dele é uma introdução muito sem sentido. Se eu consigo criar um personagem que ele é submisso, mas que ao longo da narrativa ele se liberta, e aí sim ele mostra sua superioridade, mas durante ele está libertando ele está em busca dessa liberdade, da fuga dessa escravidão, aí sim tem essa coerência desse encontro desse personagem em busca dessa liberdade, em busca ao encontro dessa força, ao encontro dessa imponência, finalmente não preocupado mais em se servir ao homem branco, entende? E isso me incomodou bastante no começo do filme, por justamente ver Will Smith ali junto com a sua família, e aí ele sendo chamado, e ele levanta como se ele fosse a última bolacha do pacote. Os filmes do Will são completamente assim. E aí ele vai, entra lá, como se ele tivesse voz para comunicar com os outros, com os capatazes ali, com os senhorios. E isso não é coerente para dentro da narrativa voltada para a escravidão, voltada para aquela época. Se eu faço esse filme para os atuais, eu entendo completamente essa imponência, essa superioridade, né? Esse homem não se baixar para qualquer pessoa, mas durante a escravidão, durante aquele período é muito difícil. O filme, inclusive, ele tenta circular esses problemas, mostrando alguns momentos em que o Peter, personagem do Will, ele enfrenta ali os capatazes, e os capatazes vão e pegam uma arma para atirar nele. Aí chega o Ben Foster, ainda não, né? Balança a cabeça, falando, não faça isso, não faça aquilo. Mas eu não acho, não consigo ver coerência nisso, eu não consigo ver. é, não consigo ver coerência, não consigo entender isso como uma parte importante da narrativa. Acho que esse lado do Will Smith de trazer as suas atenções, de não mostrar seus personagens inferiores, de não buscar mais nuances dos seus personagens, isso prejudica completamente a história. Isso se você analisar os últimos filmes do Smith, todos esses que eu acabei citando, a gente consegue ver essa mesma linha, a gente consegue encontrar encontrar essa ligação, ou seja, como se o próprio Will Smith ele fosse buscasse isso nos filmes, moldar os filmes para o seu gosto. E eu acho que a atuação do ator ele precisa moldar ao personagem, buscar ali
buscar ir de encontro ao personagem, não o personagem ir de encontro ao ator. Se o ator não quer fazer isso, ele não vai fazer e ponto final e acabou. Não. Ou você faz e se molda o personagem ou coloca outro ali para fazer. Eu acho que Emancipation precisava ter um outro ator para interpretar ali, não o Smith, ou o Smith simplesmente ir ali de encontro ao personagem naquele começo, ser submisso e mas aí sim, depois desenvolver o personagem, e aí sim, ter ser superior, bater de frente, buscar ali a sua liberdade, enfim. Acho que essa parte do Smith é completamente problemática. Bem, acho que esse seria o grande problema mesmo do próprio filme Emancipation. Gosto da direção de Antoine Fuqua, ele utiliza uma paleta ele tinha uma fotografia e uma paleta de cores bem acinzentado. Acredito que não seja preto e branco, acredito que seja mais acinzentada. Se não me engano, eu cheguei a notar algumas cores dentro do filme, um azul, vermelho, que são justamente nos momentos em que mostra a bandeira dos Estados Unidos, em que mostra o ferro quente, em que mostra fogo que aparece, cores diferentes, então que eu acredito que ali seja mais acinzentado do que justamente preto e branco. Tem uma diferença, tem essa diferença mais acinzentada. É preto, né? Preto e branco, mas enfim. Ele utiliza essa paleta de cores mais acinzentadas e é claro, todos os momentos de sobrevivência do personagem são muito bons, são agoniantes. Esse filme acaba sendo um filme de sobrevivência e a gente vê diversas circunstâncias, diversas momentos em que o personagem ele precisa sobreviver a diversos ataques, sejam dos homens, sejam dos animais, e que assim ele consegue criar uma atmosfera bem incomodante, é, justamente com essa fotografia, com essa paleta de cores, mas com os planos que ele utiliza, acredito que são bem pertinentes e ele consegue surpreender, como por exemplo no momento do lago, onde acontece algo ali no lago, ou dentro de um barco, tem um momento em que eu esperava, quando ele vai para pegar algo e ele se aproxima, né, de alguns animais ali, não quero dar spoiler, eu já estava pensando, ele vai dar uma de. Ele vai dar uma de esqueceram de mim ali, sabe? Vai pegar aquele animal para ir contra lá os caras, mas não, só foi mesmo a minha expectativa, mesmo não entregando essa parte que eu cheguei a pensar, ele acaba surpreendendo alguns outros momentos em que o personagem precisa sobreviver ao pântano, à chuva e também a todos os animais que estão ali, animais que são bem perigosos e todos esses ataques, essas lutas, essas brigas surpreendem, dão uma atmosfera bem hostil de onde ele estava, para onde ele está indo e é claro, a própria luta final dele contra o Ben Foster é bem bacana, é bem interessante. Ben Foster, né, aproveitando para falar dele, não ele utiliza uma interpretação bem mais fechada, bem mais carrasca, com pouca nuance. Acho que o filme não se trata muito de personagens, se trata mesmo dessa própria história, né, desses próprios filmes de sobrevivência, né, do personagem ali, do vilão, do antagonista, um tentando se livrar do outro, o outro indo de encontro a ele e no final acaba se encontrando para aquela luta final, para aquele espetáculo final. É um filme legal, um filme bacana, mas lógico, depois de toda essa construção, depois toda essa história ali de sobrevivência, é um filme que se trata de uma história real, que assim lá pro finalzinho do filme eles fazem essa vinculação a esse homem que, se eu não me engano, como o próprio nome diz, ele foi símbolo de como a escravidão era feroz durante era hostil, esqueci a palavra que é citada dentro do filme, mas como a escravidão maltratavam as pessoas, né, devido às cicatrizes nas costas do personagem e que assim conseguiu, foi em busca e conseguiu
criar lá pro finalzinho aquele momento épico de guerra, bem bacana, bonito também, ele conseguiu trazer uma boa cena final, mas eu acho que o filme, no final das contas, ele acabou sendo sugado, né, para o Will Smith, né, o Will Smith novamente sendo o centro das atenções, deixando, né, perdendo a oportunidade para fazer aquele filme ter maior impacto, ser um filme mais voltado, mais artístico do que um filme ali de alto orçamento, um filme de sobrevivência, de ação, sabe? Eu acho que o Smith novamente atrapalhou mais um projeto. Vamos ver na repercussão mais à frente desse filme. Dificilmente consegue uma indicação para o Oscar, dificilmente mesmo. Bom, vou ficando por aqui, acho que já falei de tudo. Se você gostou ou não gostou, deixa aqui nos comentários. É interessante saber a opinião de outras pessoas. Ajuda também, né, a compartilhar o filme, é, ganhar outros patamares depois da gente assistir, né, na parte do diálogo, da discussão. Deixa aqui sua opinião. Não esqueça de curtir esse vídeo, assinar o canal, vai ajudar bastante a trabalhar a crescer. Até a próxima, pessoal. Tchau.